E hoje nós vamos falar sobre servindo com alegria, um ato de amor e fidelidade. O serviço à igreja, ao reino de Deus, é um dos grandes privilégios que nós temos. E eu, ao preparar essa mensagem, eu trouxe um pouquinho, eu quero pedir a liberdade aqui de fazer uma retrospectiva na minha caminhada aqui na IBB. Eu cheguei aqui em novembro de 98. Então eu chego aqui recém-convertido, 6 meses após o meu batismo. Fui batizado dia 5 de maio de 98. E eu chego aqui militar ainda, lá na Gaio Coutinho, o pastor China me recebe e ele já me encaminha para o Ministério Infantil. E eu vou servir no Ministério Infantil, onde eu fico 4 anos e meio. Eu não tinha ideia que ali no Ministério Infantil que eu ia encontrar a minha amada, olha só. Mas servindo já, eu não tinha muito conhecimento teológico, mas estava ali. E aí, dentro do processo em 2000, onde eu finalizo a faculdade de Direito e me torno um advogado, e aí nesse processo eu já começo a me envolver no jurídico da igreja. E aí os ministérios vão surgindo. E aí quando eu 4 anos e meio no Ministério Infantil, eu saio do Ministério Infantil e venho para o Ministério de Vídeo, fazendo o que esses irmãos estão fazendo aqui, filmando, né? E eu estava ali, eu envolvido ali no Ministério de Vídeo. Aí logo vem os PGMs, as células, né, que começam ali em 2000, e eu sou desafiado a liderar uma célula ali. E aí em 2003, quando nós casamos, eu e a minha amada, nós somos desafiados com outros 2 casais a iniciar ali um movimento com os casais 10. Era o início desses casais jovens que estavam reunidos ali agora com um propósito específico de edificação ali. E nesse processo aí nós vamos para Brasília, 2 anos, retornamos para cá. Eu lembro de uma conversa lá na casa do Henrique e da Ione, nós somos desafiados a ser supervisores. E aí depois vem a coordenação, com o chamado pastoral. Eu vou para a faculdade teológica e eu me torno seminarista da igreja. Eu lembro a alegria de servir, desde fazer pesquisa para os esboços de sermão do pastor Roberto, né, na biblioteca dele ali, dentre outros desafios, até que eu começo a aconselhar e eu começo, naquele movimento, ser preparado de uma forma muito mais intencional para o ministério pastoral. Daí depois vem o pastor como pastor auxiliar e agora, atualmente, um dos pastores do colegiado. E eu olho para esses 24, quase 25 anos da minha história e como eu amo servir na IBB. Porque, além da alegria de servir nessa igreja, uma igreja que tem entendido, que tem crescido, quando eu olho nesses 25 anos, o quanto Deus tem feito na IBB e através da IBB, eu olho também, de uma forma muito intencional, o transbordo disso. Na minha família, o transbordo disso, né? A Angélica, ela vem para a IBB por causa do serviço, porque ela trabalhava com crianças, ela estava numa outra igreja, e o pastor China chama ela para servir num projeto lá na Vila Zumbi. Certo? E hoje, olhando e tendo o privilégio de ter minha filha tocando teclado aqui, e vendo meus filhos envolvidos, e amando a igreja, e amando servir na igreja, e eu vejo que o servir e se colocar à disposição de Deus para servir no reino, não somente nos abençoa, não somente abençoa o reino, mas nos abençoa muito e a nossa família também. Por isso que eu amo servir a igreja e eu amo servir, buscando sempre servir com amor e com fidelidade. E eu quero conversar um pouquinho nessa manhã sobre esse desafio que nós temos. E a minha pergunta para você é como é que você tem investido no reino de Deus, como é que você tem servido no reino de Deus. Certo? Porque quando eu olho para a IBB nesses 24, 25 anos, não é somente o fato de eu estar servindo, é eu fazer parte de um projeto de Deus que tem deixado um legado para as próximas gerações. Nós vivemos muito mais do que simplesmente servir para suprir uma necessidade, mas nós vivemos com a oportunidade de servir a Deus, de poder abençoar o reino e sermos abençoados no reino de Deus, mas também para podermos deixar marcas para as próximas gerações. Mas quem é chamado para servir? Será que é só a Margarete, agora a ministra Margarete, que é chamada para servir? Será que é só o pastor que é chamado para servir? Quando nós vamos para as Escrituras, o que nós vemos é que todos os discípulos de Jesus são chamados para servir. Todos nós recebemos dons, pelo menos um dom espiritual. E assim como um homem e uma mulher são diferentes, e as suas diferenças geram uma complementariedade, um fortalecimento como casal. Na igreja do Senhor Jesus, nós recebemos dons que Deus quer usar para a edificação da igreja, de acordo com 1 Coríntios 12. E nós estamos aqui na IBB, você está plantado aqui, para você frutificar aonde Deus te plantou, onde Deus te colocou, para que os seus dons sejam colocados à disposição do reino. E o seu dom
precisa ser colocado à disposição para ser usado para a edificação da igreja. Então, muitas pessoas acabam tendo os dons e acabam ficando sentados na cadeira azul e perdem o privilégio de servir. Então, eu sou desafiado a servir e todos nós somos chamados. E como é que eu posso servir? Somente dizendo uma frase: eis-me aqui, Senhor, usa-me para o louvor da sua glória. Porque quando eu faço isso, eu estou com um coração sensível em fazer o que é certo, com a motivação certa. Se você estiver servindo para atender uma necessidade, simplesmente você está com uma visão equivocada do que é servir. Porque não basta eu fazer o que é certo, eu tenho que fazer com a motivação certa. Porque servir ao reino, ao Senhor no reino de Deus, é servir com alegria, com entrega. Sabe, é muito diferente do que eu fazer por fazer, mas eu faço com amor. Eu gosto de citar o exemplo, imagine, a palavra fala que eu tenho que amar a minha amada Angélica de uma forma sacrificial. Imagine se eu chego e falo assim: olha, querida, eu estou amando você porque a palavra diz que tem que amar, está lá em Efésios 5, e eu preciso te amar. Como é que ela se sentiria? Mas agora, eu amo ela não porque a palavra fala, embora a palavra fale, mas eu amo ela porque eu desejo amá-la. 20 anos de casados. Então, quando eu olho para o serviço no reino de Deus, eu sou desafiado a olhar com um olhar de amor, com um olhar intencional para viver o amor e a fidelidade. E eu queria que nós pudéssemos refletir no texto que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro 4. É um texto que Deus trouxe ao meu coração para esse momento, para nós estarmos conversando sobre ele. 1 Pedro 4, do versículo 7 a 11. Eu queria que você pudesse acompanhar, vai ser projetado, ou abra a sua Bíblia. Vou fazer menção aos textos anteriores, que daí você vai precisar da sua Bíblia aí para ratificar, para identificar aí. Certo? Então, o texto nos diz lá, em 1 Pedro 4, no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamações. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. É interessante porque o apóstolo Pedro, ele começa nos provocando no início do capítulo 4. Será que nós estamos vivendo para fazer a vontade de Deus, ou nós estamos vivendo para fazer a vontade da carne? E ele vai falar ali sobre a imoralidade no início do capítulo 4, mas aqui ele não está simplesmente falando daquilo que nós não devemos fazer. Quando nós falamos das obras da carne, é algo que nós devemos evitar. Lá em Gálatas 5, quando fala do conflito, no versículo 16 e 17, entre a carne e o espírito, ele está dando ênfase ali àquilo que nós devemos viver, que é o fruto do espírito, as virtudes do fruto do espírito, no versículo 22, e as obras da carne nós devemos evitar, que está no versículo 19. Mas aqui ele está falando não somente daquilo que nós não devemos fazer, mas aquilo que nós devemos fazer. Nós temos os pecados de ação e temos também os pecados de omissão. E quando eu decido omitir aquilo que Deus me pede para fazer, eu estou pecando. Agora, tem coisa que não é pecado em si, que eu posso simplesmente não fazer e não estou pecando em não fazer, mas eu estou perdendo o privilégio de ser abençoado por aquilo que Deus espera que eu faça no reino de Deus. Então, eu quero caminhar nesse texto, e o tema aqui é servindo com alegria, um ato de amor e fidelidade. Então, quando eu sirvo com alegria e com fidelidade, eu preciso olhar com um olhar estratégico como é que eu estou fazendo a gestão do meu tempo, como é que eu estou investindo o meu tempo. E é o primeiro ponto que eu destaco aqui. Como é que nós podemos valorizar o nosso tempo? Ali no versículo 7, ele diz ali, o fim de todas as coisas está próxima. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios.
dedique à oração. Será que alguém aqui tem alguma dúvida que o fim está próximo? Alguém tem alguma dúvida que Jesus está voltando? Quando nós olhamos o caos moral, o caos que nós vivemos no nosso país, o caos que nós vivemos no mundo, as guerras, todas as mazelas que nós conseguimos ver avançando, que distorcem valores cristãos, que distorcem aquilo que Deus criou perfeito, nós estamos simplesmente olhando os sinais dos tempos. E eu começo a olhar com um olhar estratégico, Jesus está voltando, e isso deve me levar a refletir, até a volta de Jesus, como é que eu estou investindo o meu tempo? Nessa última semana nós tivemos 2 perdas. Nós tivemos ali a Thaís, que foi psicóloga, aqui na nossa igreja, coordenou a policlínica, com 44 anos. Jesus voltou para ela ali. Aí nós temos a tia do Luciano, a Deise, que 101 anos. Certo? E 44, 101, isso é nada frente à eternidade. Só que quando nós olhamos que Jesus pode voltar levando toda a sua igreja, ou Jesus ele volta para algumas pessoas hoje, quem de nós aqui será o próximo? Certo? Eu preciso olhar como é que eu tenho investido o meu tempo. O que acontece é que muitas pessoas têm jogado fora o seu tempo em redes sociais. Muitas pessoas têm gastado tempo aqui naquele Reels e Instagram e não sei o quê, e de repente tem coisa que está entrando e contaminando o seu coração e você não percebe, está te tirando o foco, está roubando tempo produtivo, tempo de vida, para coisas que não trazem edificação nenhuma. A Angélica está com um projeto lá do Carreira, e ela divulgando e incentivaram ela a abrir o TikTok. E ela mandou para mim lá um convite do TikTok. Eu não sabia o que era muito bem o TikTok. E aí eu entrei lá e baixei o TikTok. Só que eu baixei o TikTok, eu não comecei a seguir ninguém no TikTok. Daí a Fernanda até deu uma... Eles falam assim, trollar o papai. E aí, tá no TikTok, pai? Eu falei, estou no TikTok, mas não vou fazer dancinha, não. Aí, de repente, 1 ou 2 vezes lá, eu falei, vou entrar nesse negócio para ver o que é. A hora que eu começo ali, começa a aparecer mulher sem roupa e dançando. Eu falei, misericórdia. Eu fui lá e já deletei. E aí eu fui conversar. Com a Angélica. Como é que esse negócio aí? Esse negócio de TikTok é do capeta. E ela falou assim, não, mas eu só recebo coisa de psicologia e de teologia. É o que ela está estudando, é que ela está seguindo. E eu não sabia que você começa a seguir e de repente você... Não é que eu não sabia, até sabia, né? Mas eu não me liguei, na verdade. Que é o tal do... Nem sei como é que chama lá, algoritmo. Né? Algoritmo. Eu fui conversar com a Fernanda e com o Nicolas, eles também, pai, é só você começar a seguir que para de receber esses negócios. Mas tem coisas, eu falei assim, eu não preciso disso não. Eu já tenho um Instagram já, que já rouba um tempinho, eu não vou colocar outra coisa para roubar mais meu tempo. Porque se tem alguma coisa que está edificando a sua vida, ok. Mas se não está edificando, por que você insiste em gastar 1, 2 horas em rede social que não traz nada de bom? Ou até traz, se você for focado, intencional. Certo? Aonde você tem investido o seu tempo? Lá em 1 Coríntios 6,12, lá diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Queridos, trabalhar é bom. Trabalhar edifica, traz crescimento, traz amadurecimento. Quando nós vamos lá no Jardim do Éden, Deus já criou Adão ali e falou assim, você vai cultivar aqui a terra. Existia o trabalho já ali. Ele poderia dizer, você vai viver aqui sem fazer nada. Não, o trabalho é bom. Só que muitas pessoas têm investido tanto no trabalho que têm invertido prioridades. A prioridade do meu tempo com Deus, o meu tempo com a minha família, o meu tempo daí sim no meu trabalho, na igreja. E eu não percebo que essa inversão de valores, ela tem me distanciado do propósito de Deus para a minha vida. Então, quando eu olho, tem um irmão muito querido, que nós estávamos conversando, e eu me aproximei mais dele, e ele estava trabalhando, desde que ele casou, ele trabalha numa empresa, ou trabalhava numa empresa, onde ele viajava constantemente. E ele viajava, ele não tinha tempo com a esposa, não tinha tempo com os filhos, e a viagem constante. E aí eu falava para ele sobre a necessidade de rever as prioridades.
sobre algumas mudanças. Eu não estou aqui incentivando ninguém a pedir demissão, não, mas o que ele fez, ele deu um passo de fé. Eu entendi, pastor, eu pedi demissão. Aí, de repente, ele vem com um sorriso e fala: pastor, não sabe o que aconteceu, eu pedi demissão. 2 semanas depois, estava empregado, no novo emprego, e agora aqui em Curitiba eu não preciso mais viajar. Eu estou tendo tempo com a minha esposa que eu não tinha. Eu estou levando meus filhos para a escola que eu não tinha feito ainda, com tanto significado. Sabe, quando nós entendemos a prioridade e vivemos as prioridades da nossa vida, existe honra do Senhor, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Quando você vai ali, lá no presídio, os presos que estão ali, cada tanto tempo, um bom comportamento vai reduzindo o tempo de pena. Se eles trabalham lá, reduz o tempo de pena, eles conseguem remir o tempo ali, para sair daquela prisão e ir para a liberdade. Agora, o que acontece é que muitas pessoas estão livres e não aproveitam o seu tempo. Aqueles presos, o que eles mais querem é a liberdade para poder fazer algo de bom com o seu tempo. E aí muitas pessoas estão livres e decidem colocar cadeias e amarras que te impedem de viver o extraordinário de Deus. Quando nós caminhamos entendendo que podemos caminhar alinhados com o propósito de Deus, lá em 1 Timóteo 2,4 fala que o desejo de Deus, que Deus espera é que todos sejam salvos, todos os homens e mulheres do mundo sejam salvos. Quando nós estamos trabalhando no reino de Deus, nós estamos trabalhando e servindo ao Senhor, servindo no reino de Deus, nós estamos fazendo algo que está alinhado com o propósito de Deus. Porque nós, como igreja, tudo que nós fazemos tem um propósito de alcançar vidas, de levar pessoas a conhecer o amor de Deus, de viver o extraordinário de Deus. Então, como é que você tem vivido a sua vida? Ou de repente você está esperando assim: olha, eu vou servir no reino de Deus quando eu tiver tempo. Eu quero te dizer que talvez isso nunca chegue, se você continuar com essa ideia. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus não escolheu as pessoas que estavam sem fazer nada para serem discípulos. Muito pelo contrário, ele foi lá, pegou pescadores, estavam lá trabalhando, falou assim: ó, vem aqui, eu falei de vocês pescadores de homens. Deus não vai pegar desocupados para servir no reino. Deus quer pessoas comprometidas, com o coração entregue, que falam assim: eu vou priorizar o reino, porque quando eu priorizo o reino, eu tenho bênçãos especiais sobre a minha vida. Eu sou maior abençoado do que as pessoas que são servidas pela minha instrumentalidade, como Deus usando eu como instrumento na mão dele. Então, você tem servido com alegria? Como é que você tem feito a gestão do seu tempo? Como você tem priorizado o seu tempo? Mas, voltando ali no texto, uma segunda forma que eu destaco aqui nesse texto para servir com alegria e fidelidade: nós precisamos caminhar firmado no caminho do amor. Veja ali no versículo 8: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que é decidir pelo caminho do amor? O que nós vemos hoje, e algumas pessoas que eu desafio a servir, falam assim: ah não, pastor, eu estou muito machucado. Porque eu servia em uma igreja onde tinha um líder lá que abusava de mim. Nós temos uma igreja que recebemos muitas pessoas de outras igrejas, e não que a nossa igreja não tenha, de repente, algumas pessoas que machucaram alguém. Porque a igreja é formada por homens imperfeitos, que às vezes muito bem intencionados machucam. Mas o que eu não posso é olhar para uma experiência negativa e fechar no meu coração a oportunidade de ressignificar essa marca e voltar a servir com alegria. No final do culto das 9, teve umas 2 ou 3 pessoas que vieram falar comigo de marcas. E tinha uma delas onde eu marquei negativamente a vida dela. E ela falou assim: pastor, eu ressignifiquei isso. Porque ela trabalhava, acho que nos Guardiões, e eu demorava para ir lá buscar meus filhos. Acho que eu falo demais, gente. E eu vou indo, e eu só tenho que nem toquinho de enchente, vai parando. Aí todos os filhos já tinham ido embora e meus filhos estavam lá. Misericórdia, se você tem filho no Ministério Infantil, nos Guardiões, cuidado, que você pode estar magoando os tios de lá. Mas sabe, eu posso usar isso como justificativa
para dizer assim, eu não vou mais servir, eu vou ser o crente da cadeira azul, eu vou só consumir um culto. Ou eu posso ressignificar, deixar Deus trabalhar no meu coração, um coração perdoador, um coração humilde para pedir perdão. Pare de dar desculpas. Quem é bom em desculpas perde muitas oportunidades. Eu já falei aqui que eu estou cheio de desculpas com relação à academia. Essa semana o irmão chegou assim, pastor, sua barriga está crescendo, você não está indo para a academia, você não está andando, você está correndo. Eu falei, não estou mesmo. Você falou de público que era para te cobrar, eu estou cobrando. Eu falei, tá bom. Mas tem algumas historinhas que eu preciso realmente criar vergonha na cara e voltar para a academia. Mas isso traz um reflexo para mim somente. Só que quando você deixa de fazer algo porque você conta historinhas baseado nas suas experiências negativas, não é só você que é prejudicado. Porque, na verdade, se Deus te trouxe nessa igreja com um dom espiritual, é porque Deus quer usar o seu dom para a edificação da igreja. E, de repente, você está engavetando o seu dom, porque você está magoado com alguém que em algum momento machucou o teu coração. Então, está na hora de você decidir pelo caminho do amor e abandonar o caminho da justiça. O amor e a justiça são os dois lados da mesma moeda. Eu não estou dizendo que eu não tenho que viver e buscar pela justiça, mas ela tem que estar recheada no amor. E quando eu falo no servir ao Senhor com amor, é eu abrir mão da minha justiça, de fazer aquela pessoa, porque ela vai ficar assim, ela fez isso comigo. Não, eu tenho um coração misericordioso e eu perdoo, e eu libero perdão diante do Senhor. E eu restauro e volto a servir com alegria. Sabe, nós precisamos entender que Mateus 22, 36, o Senhor Jesus nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E quando você perde tempo aí sentado na cadeira azul e você não se coloca à disposição do reino, você está privando de Deus usar a sua vida, de Deus realmente fazer você viver o seu propósito. Quando nós entendemos que Deus nos colocou aqui com um propósito, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus, dizendo assim, usa-me para o propósito da sua glória, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando lá na tua casa você tem aquela gaveta com os garfos, facas, talheres ali, quando elas estão ali, elas estão cumprindo o propósito dele dentro da gaveta? Não. Mas quando são tirados da gaveta, são colocados na mesa, o garfo de um lado, faca do outro. Tem alguns que têm 3 tipos de garfo, 3 tipos de faca. Mas quando eles estão ali para cumprir o propósito. Sabe, e nós entendemos que tem garfo e faca que vai comer arroz e feijão, tem outro que vai comer picanha, não tem nenhum problema. Mas estão cumprindo o seu propósito no contexto onde estão inseridos. E quando nós olhamos para nós podemos estar aqui adorando, glorificando a Deus como igreja, isso é muito bom e nós devemos sim, juntos, buscarmos ao Senhor, buscar a intimidade com o Senhor. Mas quando nós saímos daqui, nós temos que ser espalhados para servirmos em lugar diferente. E eu falava no culto das 9, umas 2 semanas atrás, chegou um irmão e falou, pastor, nós não temos aí ministério de corrida na igreja, eu quero iniciar algo, eu tenho um projeto aqui. Eu falei, vem aqui, vamos lá. Sabe como um projeto, um ministério novo surge? A partir de um discípulo, uma discípula de Jesus que fala, eis-me aqui, eu estou aqui para ser usado. Então, decidir pelo caminho do amor é você deixar ser usado pelo Senhor. Lá em 1 Coríntios 12, diz lá diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Queridos, Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. E esse é o terceiro, para fechar essa mensagem, faça tudo para a glória de Deus. Veja ali no versículo 11, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem seja a glória e o poder para sempre. Amém. Por que você foi criado? Por que nós fomos criados? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele escreve ali para a igreja de Filipos, externando ali uma oração dele com relação aos discípulos. E ele diz ali, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Aqui é muito importante nós entendermos o amor de Deus. Ele não tem como ser mensurado. O amor de Deus não tem como aumentar ou diminuir o amor dele. Nós podemos agradar mais ou menos a Deus a partir das nossas atitudes. Mas quando o apóstolo Paulo está falando do amor de vocês aumente, nós entendemos que isso vai influenciar no nosso conhecimento e na percepção do todo. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais o meu amor aumenta, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo, e mais eu busco intimidade, e eu deixo de ter uma interação com Deus, eu começo a ter uma intimidade que gera transformação, que gera uma percepção de reino diferenciada. Talvez você não consiga enxergar com a percepção de reino os desafios que Deus tem colocado diante de você, porque você está vivendo um relacionamento de interação e não de intimidade com o Senhor. Porque Ele coloca para discernirem o que é melhor. Ele não está dizendo que é para discernir o que é certo ou errado. Ele está falando para a igreja aqui. A igreja de Filipe. Sabe, quando nós olhamos ali para discernir o que é melhor, eu posso usar o meu tempo, eu posso simplesmente estar servindo em algo que não está alinhado com o propósito de Deus, como eu posso escolher o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo Jesus. E no final ele vai falar sobre cheios de fruto de justiça, que tem a ver com comportamento, com santidade. Fazer tudo para a glória de Deus, eu começar na minha vida, eu busco intimidade com o Espírito Santo, eu busco sensibilidade para conhecê-lo cada vez mais, e isso vai gerando transformação em mim, e eu começo a refletir cada vez mais o fruto do Espírito, e eu vou abandonando as obras da carne, e isso me leva a ter um senso de missão diferenciado, e eu vou buscar servir ao Senhor com alegria, como um transbordo natural do amor de Deus por mim e do meu amor pelo Senhor. Certo? Quando Paulo fala que o amor de vocês aumenta em conhecimento, é essa dimensão. Sabe, olhar para o propósito, como é que você tem servido no reino de Deus? Como é que você tem se colocado à disposição de Deus para servir ao Senhor? Tantos ministérios nós temos aqui na IBB, e de repente você está aí sentado na cadeira azul, fala assim, não, deixa eu ficar aqui quietinho. Eu quero te desafiar. Na verdade, eu quero, assim, trazer uma sugestão para você. Não perca a oportunidade de viver moveres extraordinários através do serviço cristão. Quando eu olho para a minha vida, nesses 24 anos que eu tenho servido, e junto com a minha amada nos últimos 20 anos, e nos 18 anos junto com a Fernanda, e nos 15 com o Nicolas, eu olho e eu vejo que servir ao Senhor não somente me abençoa, mas abençoa a minha família. E me dá o privilégio de amá-lo cada vez mais, de servir a Ele, e ter o privilégio de estarmos juntos, eu e a minha filha aqui no palco, servindo ao Senhor, com dons diferentes. Eu não toco nada, mas quando nós dois nos unimos como família, o Senhor é glorificado, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Será que você pode repetir isso no seu coração? Eu e minha casa servimos ao Senhor? Queridos, não perca a oportunidade e o privilégio de ser usado pelo Senhor e ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Como você tem glorificado ao Senhor no seu dia a dia. 1 Coríntios 10, 31, diz assim, quero vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nós precisamos entender a diferença de um trabalhador que reage a uma necessidade. De repente você está aqui, eu preciso de alguém para estar lá no estacionamento, e eu vou lá porque existe uma necessidade. E eu sou um trabalhador, eu sou alguém que vai lá trabalhar. Mas isso é muito diferente de um servo, um discípulo de Jesus, que eu sirvo não por uma necessidade, eu sirvo por amor, por fidelidade ao Senhor, porque eu vejo uma oportunidade de ser usado no reino de Deus, para abençoar vidas. E eu não sei se é no ministério infantil,
Eu não sei se é pregando aqui no púlpito. Eu comecei no ministério infantil, eu não tinha muito conhecimento teológico. 6 meses do meu batismo. Mas eu aprendi muito a trocar fralda da mamadeira, era 18 meses. Quem deu banho nos meus filhos primeiro? Fui eu ali. Sabe, virava sem medo, porque eu já tinha praticado muito no ministério infantil. Olha só que benção. Só conforme foi aumentando o conhecimento, Deus foi me dando novas oportunidades para que eu crescesse mais como pessoa, como discípulo, como servo do Senhor. Por isso que eu amo servir na IBB, porque eu tenho hoje um estilo, eu tenho hoje uma vida com o Senhor, eu tenho hoje um ministério, porque essa igreja, que é a minha igreja, que eu amo, tem me abençoado demais, onde Deus tem usado como uma oportunidade para que eu cresça e amadureça cada vez mais. Não perca a oportunidade de se colocar à disposição de Deus para ser usado, para a glória dEle, aonde Deus te colocou. A igreja do Senhor Jesus é muito mais do que um grupo de pessoas salvas, mas também é um grupo de pessoas chamadas para ser instrumentos nas mãos do Senhor, para salvar o mundo. Você pode fechar seus olhos? Quero trazer alguns desafios aqui para você. Você está aqui nesta manhã, e eu quero trazer alguns desafios para que você olhe para dentro do teu coração. E o primeiro desafio que eu quero trazer é para você que fala assim: mas como é que eu posso servir a um Deus que eu não conheço intimamente? Como é que eu posso servir a um Jesus que eu não conheço intimamente? Eu quero trazer um desafio de você se posicionar e você hoje entregar sua vida ao Senhor, de você conhecer mais a Jesus, dar o primeiro passo para que você conheça esse Jesus que morreu na cruz pela sua vida, que Ele se entregou pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, por amor e por fidelidade ao Pai. Jesus se entregou para que nós pudéssemos ter vida eterna, e que pudéssemos ser ferramentas, instrumentos nas mãos deles, para levar outros a conhecer o mesmo amor. Por isso que se você está aqui hoje, você nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Ó Deus, toma meu coração em Tuas mãos, a minha vida em Tuas mãos, eu me entrego totalmente ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa orando. Eu quero falar com você que fez essa oração. O Espírito Santo está tocando o teu coração. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, graças a Deus, pode baixar. Quem mais? Graças a Deus, aqui à minha direita. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Aqui à minha esquerda, graças a Deus. Quem mais aqui hoje está entregando a vida ao Senhor? Graças a Deus. Tem mais alguém aqui? Aqui à minha esquerda. Quem mais aqui? Vamos ficar de pé. Fica de pé onde você está. Eu queria desafiar você que levantou a sua mão, chega aqui à frente. É muito especial, esse é um primeiro passo de uma nova vida. Sai do seu lugar, chega aqui à frente, pode chegar aqui no meio. Quem levantou a mão, chega aqui, nós queremos orar por você. Nós queremos orar, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Pode chegar, já temos irmãos chegando aqui, irmãs, pode vir. Tem mais pessoas que levantaram as mãos aqui, cheguem aqui à frente, glória a Deus. Deus tem coisas lindas. Alex e Márcia, que alegria vê-los aqui, que bênção especial. Certo, queridos? O Alex e a Márcia chegaram no jiu-jitsu, e é muito especial, conheci eles no pequeno grupo, foram convidados semana passada a estar lá e entregar a vida ao Senhor. Que alegria! Deus usando as múltiplas formas para expressar, para manifestar a graça do Senhor. Sei que tem mais pessoas que levantou a mão, chega aqui à frente. Queridos, eu quero trazer agora um outro desafio para você. Você está aí no seu lugar e você foi tocado pelo Senhor para se colocar à disposição para servir no reino.
Vai ser colocado um QR Code aqui e nós vamos cantar um cântico. Eu queria que você direcionasse esse QR Code, que você entrasse ali. Se Deus está tocando no teu coração, se coloca à disposição agora. Você fala, não sei como, eu não sei de que forma, mas eu vou me colocar à disposição para servir no reino. Certamente Deus vai usar a sua vida para a glória dele. Então, enquanto nós cantamos, faça esse momento. Tem mais pessoas que tomaram a decisão. Não deixe ninguém te segurar aí. Chega aqui à frente. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, o calor neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer desculposo. Vamos orar, fecha seus olhos. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor. Gratos pelo seu amor que é infinito, pelo seu amor que não tem como mensurar, imensurável. Que alegria nós podemos ver nos irmãos e irmãs que hoje tomaram uma decisão ao lado do Senhor, entregando a sua vida. Se tornaram irmãos a partir do momento que João 12 fala que aqueles que creram e que receberam deles o direito de ser chamados filhos de Deus. Deus abençoa cada decisão que foi tomada nessa manhã. Essas pessoas que levantaram as mãos, que ficaram nos seus lugares, toca no coração deles, nos ajuda a ajudá-los nesse processo de crescimento, de avançar no conhecimento do Senhor. Deus, colocamos diante do Senhor todos os irmãos e irmãs que estão aqui no presencial, no online, que hoje estão dizendo, eis-me aqui. Eu quero servir no reino de Deus. Nós agradecemos por tantos irmãos que já servem em vários ministérios. Como é bom ter uma igreja com um exército de servos e servas que tem feito muitos ministérios avançarem. Deus, e nós clamamos por mais servos, nós clamamos por pessoas que estejam sensíveis a ouvir a sua voz e colocar os seus dons à disposição do reino de Deus. Abençoa, Deus, e confirma no coração todos aqueles irmãos e irmãs que disseram, sim, eis-me aqui, eu estou aqui para servir, em nome de Jesus, amém.